eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 180 da prova do Enem 2012, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Franciele Forte, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. Essa questão envolve um pouco de geometria espacial, envolve também interpretação de texto, como todas as questões do Enem, e é bem interessante. Vamos lá ver o que a gente consegue revisar para essa questão. A cerâmica possui a propriedade de contração, que consiste na evaporação de água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada, em seu lugar aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Então imagina assim, né? Imagina que a cerâmica ela é um bloquinho, né? Um monte de matéria junta e tem uns espaços no meio que são preenchidos por água. Daí quando a gente esquenta muito essa cerâmica, essa água evapora, daí aqui fica um espaço vazio e a cerâmica tende a contrair, né, para fechar esses espaços que agora estão vazios. Considere que no processo de cozimento, ou seja, esse processo todo aqui de esquentar e tirar água, a cerâmica de argila sofre uma contração em dimensões lineares de 20%. Galera, a gente já vai falar dessas medidas lineares, que é muito importante para a questão. Mas antes, vamos lembrar como é que a gente faz uma redução, né? Contração é redução. Como é que a gente faz uma redução de 20%? Sempre que a gente quer reduzir uma porcentagem, a gente pega o valor que a gente quer reduzir e multiplica por 1 menos a porcentagem que a gente quer diminuir, no caso 20%. Então vou botar aqui ó, 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,20 ou 0,2. Então para diminuir 20%, basta multiplicar por 1 menos 0,2. Ou seja, 1 menos 0,2 nada mais é do que pegar o valor e multiplicar por 0,8. Beleza? Então isso aqui é a regrinha que a gente tinha que saber. E pessoal, medidas lineares. A gente tem medidas lineares, nós temos medidas quadráticas, que seriam área, e temos medidas cúbicas, que seria volume. Então essa contração ocorre nas medidas lineares, e não na área e não no volume. Beleza? Eu vou fazer um desenho aqui, isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco. Espera um pouquinho. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, essa aqui, o volume V de uma travessa de argila de forma cúbica com aresta A diminui para um valor que é quanto? Então vamos desenhar essa nossa travessa de argila que é um cubo de aresta A. Galera, se esse cubo tem aresta A, quanto vale o volume dele? A gente vai chamar de volume inicial, antes de ocorrer a contração. Então esse volume inicial, A vezes A vezes A, ou seja, A ao cubo. Esse é o volume inicial da nossa travessa. Agora a gente vai botar essa travessa aqui de cerâmica para cozinhar. Vamos esquentar ela, ou seja, vai sofrer a contração. Então esse cara vai diminuir e vai ter um volume final e eu vou colocar ele aqui embaixo diminuído. Olha só, galera, num cubo nós temos medidas lineares, cada comprimento é uma medida linear. Nós temos também ó, uma medida quadrática, que seria uma área de cada uma das faces, e temos também uma medida cúbica, que é o volume desse cubo aqui. Então, essas são as três medidas que a gente tem, e essa contração vai ocorrer na medida linear. Então, cada comprimento do cubo, que valia A, vai ser reduzido em 20%. Então, olha só, esse comprimento valia A e agora ele vale quanto? Reduz 20%, vai ser A vezes 0,8 ou 0,8A. Esse comprimento aqui. E esse outro aqui ó, vai valer quanto agora? Mesma coisa, ó, valia A, vai reduzir 0,8A. E esse outro comprimento valia A, vai reduzir, vai valer 0,8A. Então agora que a gente já sabe as medidas do cubo reduzido, a gente já tem como calcular o volume final. O volume final desse cubinho aqui vai ser 0,8A ao cubo, né? Então bota aqui, ó, 0,8A, que é o valor da aresta do novo cubo, toda essa aresta é elevada ao cubo. Então vamos calcular esse valor aqui, ó, vamos elevar ao cubo para ver quanto é que fica.
Quando eu tenho uma multiplicação elevado ao cubo, eu pego cada um dos fatores, ou seja, o 0,8 elevo ao cubo e o a elevo ao cubo também. Então agora a gente tem que calcular esse valorzinho. Eu vou calcular aqui do lado com a canetinha verde. Vamos lá, 0,8 ao cubo, eu começo calculando 0,8 ao quadrado, ou seja, 0,8 vezes 0,8. Vamos lá, 8 vezes 8, 64. Como é tudo zero ali depois, já acabou a conta, né? Eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui tem que ter duas casas também. Então vai ser 0,64. Só que isso aqui é 0,8 ao quadrado, eu quero ao cubo, então multiplico por 0,8 de novo. Vamos lá, 8 vezes 4 vai dar 32, sobre 3. 8 vezes 6, 48, mais 3, 51. Como o resto é zero, acabou a continha, né? Agora vamos colocar vírgula. Eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula, 1, 2, 3, dá 0,512. Então o volume final é 0,512 vezes a ao cubo. Galera, a ao cubo não é um volume inicial? Então o volume final é 0,512 do volume inicial. Vou botar aqui, ó. E o que significa pegar um valor, que era o volume inicial, e multiplicar por um valor para encontrar o volume final? Isso aqui representa uma redução. Olha só, 0,512 não é a mesma coisa que 1 menos 0,488? Então aqui nós temos, ó, a redução. 1 menos a redução, que a gente quer em porcentagem, significa então que o volume final é o volume inicial reduzido em 48,8%. Agora que a gente já sabe isso, a gente pode ver as alternativas, ó. Então o volume final diminui para um valor que é 20% menor? Não, 48. 36% menor? Também não. 48,8% menor que V? Sim. Porque o volume diminui de A ao cubo, era o volume inicial, para 0,8 A ao cubo, volume final. Aqui é o que a gente encontrou, gabarito letra Charlie. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!